27º dia. E aí, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre unidade. Estamos no último momento. Amanhã encerramos esta fase de 4 semanas para um coração transformado. Quero agradecer aí o Eduardo, a Elisângela, o grupo de oração. Agradecer aí a família Jeruel. E você que ouve e assiste assistiu essa série pelo YouTube. Bem, vamos continuar falando sobre coração e hoje, unidade. Nem sempre a igreja é um lugar tão edificante quanto deveria. Bem, deixa eu fazer uma pausa aqui, mas vamos completar aqui o tópico. Em alguns casos, esse ambiente idealizado para ser de contínuo encorajamento pode se tornar extremamente desestimulante a jornada cristã de qualquer pessoa. Eu concordo que essa é uma expectativa, uma percepção de algumas pessoas. Porém, não deve-se tomar isso como verdadeiro. E a explicação para essa triste realidade se encontra na falta de unidade no contexto eclesiástico. Poucas coisas são tão nocivas à obra de Deus quanto a discórdia entre irmãos em Cristo. Essa questão, ela é muito séria. E nós precisamos sair deste momento onde as pessoas querem união para um fim. Porém, a união ou a quantidade de pessoas, ela não deve tirar de Deus a sua autoridade. E nem sempre isso é perceptível. Afinal de contas, você, assim como eu, ao olharmos para bastantes pessoas, de repente você pode imaginar que tudo está cooperando, mas Deus não quer que a autoridade dele seja tirada, e sim identificada. Note este seguinte pensamento, não está no livro aqui, mas eu quero compartilhar com você. Gideão, ele era uma única pessoa, mas foi a pessoa que se arrependeu depois da mensagem do profeta, e aquele coração com o ambiente todo pronto foi aquele que Deus usou para livrar Israel. E ele realmente foi. Gideão, ele estava movido pelo Espírito de Deus, mesmo com dúvidas, com medo, ele foi. E Deus não permitiu que a quantidade ou a unidade do povo em quantidade pudesse refletir que o povo ganhasse e não o próprio Deus. Então 300 quanto 150 mil soldados é um número completamente, como dizer, para Deus nada é impossível. Então Deus ganhou contra os povos ali da região de Israel. Deus ganhou a guerra para Gideão. E é isso que deve ficar. Como sermos vitoriosos? A unidade, ela pode vir e deve vir do contexto como Sansão. Enquanto unido pelo Espírito de Deus, ou com o Espírito de Deus, ele tinha força. E um único homem, ele conseguia bagunçar o exército inimigo e sobrepujar aquelas pessoas, aquele exército. Então Gideão com 300, ou apenas Sansão sendo uma única pessoa, Deus continua vencendo. Mas houve época em que todos estavam com um só coração e estavam lutando. E Deus promoveu vitória da mesma forma, porque afinal de contas,
É Deus quem dá a vitória. E é exatamente esta unidade que você deve buscar. A união não faz a força. Não nesse contexto. O que realmente dá força às pessoas é o próprio Deus. E é Ele que nós queremos exaltar nesse momento. É muito difícil nós caminharmos e entendermos verdades tão grandes como a união da família. Você pode perceber que Jeroboão, quando ele estabeleceu em Dan e Betel como centros de culto aos bezerros de ouro, tudo isso estava relacionado ao coração dele. Seu receio era de que, caso continuassem subindo para sacrificar em Jerusalém o povo que estava com ele, o coração das tribos se movessem, se voltassem para Roboão. Olha o que o texto diz. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Esse texto se encontra em 1 Reis, capítulo 12. Note que aquele a quem era carregador de pedras, de coisas para o templo, quando Salomão o viu, o chamou para ser chefe da construção do templo, de todos os carregadores, porque ele era muito feliz, espiritado naquilo que fazia. Note também que quando este mesmo viu Salomão construindo o templo para outros deuses e ainda oferecendo incenso, ele o recriminou. Porém, este mesmo acabou fazendo a mesma coisa. Quando Salomão já morto, eles fizeram a mesma coisa. A unidade, ela deve estar no princípio divino. Eu enxergo Salomão muito sábio e enxergo um homem carregador, chefe de carregadores, e todos 2 cometeram o mesmo erro, porque a maior falha estava em não se unir à mensagem, em não se unir ao próprio Deus e aquilo que Deus estava fazendo. Como se unir quando Deus não está causando união? Quando o profeta ele rasga e pega 12 pedaços e entrega 2 na mão de um rei e pega o restante para entregar na mão de outros, quando Deus estava dividindo, o povo de Israel era um. Agora ficou 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro. Como encontrar união quando no momento Deus está causando divisão? Na realidade, essa divisão está aos nossos olhos. Não que não seja, mas como encontrar união quando Deus está causando divisão? É muito difícil. E nós devemos se amarrar à mensagem de Deus e ao seu coração e estar unido com Ele. A relação conturbada entre Davi e Absalão e o povo de Israel também foi retratada nas Escrituras pela ótica dos corações envolvidos. Note que é um grande exemplo o coração de Jeroboão, de Roboão, reis que estavam vivendo em Israel, e outros corações das tribos do norte. Então,
Note que aqueles que eram de Roboão e aqueles que eram de Jeroboão, foi Deus que promoveu aquilo. E como encontrar união quando há divisão? Davi e Absalão, todos os dois corações estavam sendo pesados. E eu ouço dizer quando Davi queria morrer no lugar de Absalão, pois o seu filho mentiu, dizendo que iria sacrificar, dizendo que iria prestar um culto ao Senhor. E no momento, a única coisa que ele queria era tomar o reino do seu pai. Primeiramente, o comandante Joabe percebeu que, apesar de todos os desgastes, o coração do rei estava inclinado para Absalão, o que possibilitou uma reaproximação entre ambos. Por sua vez, o príncipe aproveitou a brecha para cativar o povo, de modo que furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6. O teu coração está unido aqui. O teu coração está unido ao quê? Se até o filho conspira contra o pai, pois o coração do filho estava arrebatando o coração dos homens de Israel, e assim eles estavam seguindo Absalão. E mesmo após os acontecimentos que resultaram na morte de seu filho, a restauração de Davi ao trono só ocorreu quando suas palavras moveram o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem. E eles lhe disseram: volta tu com todos os teus servos. Muitas vezes a igreja atual tem se tornado um ambiente onde pessoas se relacionam cordialmente, enquanto os corações permanecem distantes. Um espaço em que palavras de apreço são muito bem pronunciadas, mas raramente traduzidas em atitude. Todavia, nenhum rebanho precisa ser assim. Na igreja de Jerusalém era um coração e alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A igreja de Filipos, por sua vez, tornou-se uma parceira de tamanha expressão no ministério de Paulo, que este chegou a declarar que os que tinham em seu coração certamente o zelo dos filipenses em suprir as necessidades paulinas evidenciava que o apóstolo também era uma figura sempre presente no coração daquela igreja. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16. Se unir o coração a alguém é um exercício de vontade, cada um de nós deveria se responsabilizar pela preservação da unidade em sua igreja local, esforçando-nos a fim de que o nosso coração seja reto para com as pessoas, assim como nós esperamos que o delas seja reto para conosco. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3, 1 Crônicas 12 e 17 e 2 Reis capítulo 10, versículo 15. Contudo, essa onda de desunião que abala a igreja contemporânea só será devidamente contida caso o Senhor intervenha, nos dando um só coração. Se a graça que faz com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais, também reaproxime os corações daqueles que se dizem irmãos em Cristo. Que cada cristão, portanto, faça uma parte em prol da unidade.
sem abster-se de orar para que o cumprimento da promessa registrada por Jeremias se estenda à sua geração. E lhes darei o mesmo coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Jeremias, capítulo 32, versículo 39. Reflita comigo. De que modo você tem contribuído para a preservação da unidade em sua igreja ou em sua família? Seu coração tem sido reto para com seus irmãos em Cristo? Eu desafio você. Não aceite nem colabore para que um lugar reservado para a adoração ao único Deus se transforme no concurso de projeção pessoal ou num campeonato de desempenhos pessoais. Ore comigo. Senhor, auxilia minha igreja local a se tornar um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. E que o Eterno, que habita em mim, flua na vida da pessoa que ouve esse áudio, quer no grupo de oração, onde está a diaconisa Áurea e os outros irmãos, quer na família Jeruel, quer na família Pereira, ou nos Atalaias, ou em qualquer outro grupo que esta mensagem está chegando. Eu oro em o nome de Jesus, que assim seja, que eles estejam unidos, mas unidos com o teu coração. Não numa perspectiva humana, mas numa revelação divina, e assim estejam sadios, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. O meu coração está feliz neste penúltimo dia dessas 4 semanas para um coração transformado. Que Deus abençoe você. E amanhã eu volto, se o Senhor permitir, com o último áudio, com o último vídeo desta série de 4 semanas para um coração transformado. Deus abençoe você.